Imagine caminhar sozinho por uma viela estreita durante a madrugada. O silêncio domina o Morro da Providência. Nenhuma voz, nenhuma música, nenhum movimento. Então, de repente você escuta um som metálico ecoando entre as escadarias. Clang, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pesada. Mas quando você olha para trás, não há ninguém, ou pelo menos era o que você pensava. Porque dizem que nessas horas, o pé de ferro já está seguindo você. No coração da zona portuária do Rio de Janeiro, encontra-se o lendário Morro da Providência, considerado a favela mais antiga do Brasil. Sua história remonta ao século XIX e está profundamente ligada aos antigos trabalhadores do porto, ex-escravizados, moradores removidos dos cortiços do centro da cidade e soldados que retornaram da Guerra de Canudos. Ao longo dos anos, o morro tornou-se um símbolo de resistência e sobrevivência em meio às transformações da cidade. Suas escadarias íngremes, becos estreitos, construções antigas e caminhos sinuosos criaram um cenário perfeito para o surgimento de inúmeras histórias sobrenaturais. Entre todas elas, uma se destaca por atravessar gerações e permanecer viva na memória dos moradores. A lenda do pé de ferro. Uma história que mistura medo, sofrimento e lembranças de um passado sombrio do Rio de Janeiro. Segundo os relatos mais antigos, o pé de ferro era um homem misterioso que aparecia apenas durante a madrugada. Ninguém sabia seu nome. Ninguém conhecia sua origem. Ele surgia silenciosamente entre as vielas escuras e desaparecia antes do amanhecer. Mas havia algo que todos os relatos tinham em comum: sua estranha perna feita de metal. Alguns moradores diziam que ele possuía uma enorme prótese de ferro. Outros afirmavam que sua perna estava presa a correntes pesadas que arrastavam pelo chão. Havia ainda aqueles que acreditavam que aquele metal não era uma prótese comum, mas uma espécie de instrumento de punição usado em tempos antigos. Seja qual fosse a verdade, todos concordavam sobre uma coisa: o som produzido por sua passagem era aterrorizante. Quando caminhava pelas escadarias do morro, o barulho ecoava pelas pedras e pelos becos vazios. Clang, clang, clang. O som podia ser ouvido a grandes distâncias e fazia muitos moradores fecharem portas e janelas. Diziam que bastava ouvir aquele ruído metálico para saber que o pé de ferro estava vagando novamente pelas ruas da comunidade. Décadas atrás, poucas pessoas se arriscavam a caminhar sozinhas pelo Morro da Providência após a meia-noite, principalmente nas áreas mais altas e afastadas. Os moradores mais antigos contam que, quando o relógio passava da meia-noite, era possível ouvir passos pesados surgindo lentamente na escuridão. Passos que pareciam se aproximar cada vez mais. Primeiro o som era distante. Depois vinha mais perto. Mais perto. Até parecer que estava logo atrás de quem caminhava sozinho. O mais assustador era que, quando alguém tentava encontrar a origem daqueles ruídos, não via absolutamente ninguém. Apenas o silêncio da madrugada e a sensação de estar sendo observado. Algumas pessoas juravam ter visto uma figura escura caminhando entre sombras e neblina. Outras diziam ter percebido apenas o brilho metálico de uma perna refletindo a luz da lua. Também existiam relatos de moradores que ouviam uma respiração pesada muito próxima, mesmo sem haver qualquer pessoa por perto. Com o passar dos anos, pesquisadores e estudiosos da cultura popular começaram a buscar possíveis explicações para a origem da lenda. Muitos acreditam que o pé de ferro esteja diretamente ligado à história da escravidão e aos sofrimentos vividos por milhares de africanos escravizados que passaram pela região portuária do Rio de Janeiro. Durante os períodos colonial e imperial, a área da Gamboa, Saúde e arredores do atual Morro da Providência recebeu milhares de pessoas escravizadas trazidas da África. Muitos eram desembarcados nos portos próximos e submetidos a condições extremamente cruéis. A região carrega até hoje marcas profundas desse passado doloroso. Entre os castigos utilizados na época estavam correntes, algemas, troncos e diversos instrumentos de contenção feitos de ferro. Alguns escravizados eram obrigados a carregar pesadas correntes presas aos pés por longos períodos. O som desses metais arrastando pelo chão tornou-se parte de uma memória coletiva que atravessou gerações. Por esse motivo,
Muitos estudiosos acreditam que a figura do pé de ferro não represente apenas um fantasma. Para eles, a lenda funciona como uma poderosa representação simbólica do sofrimento, da violência e da resistência daqueles que viveram sob a escravidão no Brasil. O som metálico ouvido durante as madrugadas seria uma lembrança dos grilhões usados para aprisionar homens e mulheres. Uma espécie de eco do passado, perpetuado através das histórias contadas pelos moradores do Morro da Providência. Uma memória transformada em lenda para que jamais fosse esquecida. Existe ainda uma versão mais sombria da história. Segundo essa narrativa, o Pé de Ferro teria sido um homem que sofreu castigos extremamente severos durante o Brasil Império. Após várias tentativas de fuga, teria sido condenado a carregar correntes cada vez mais pesadas presas ao próprio corpo. Nessa berço, o homem teria passado seus últimos dias vivendo acorrentado, suportando dores constantes e humilhações. Após sua morte, seu espírito não teria encontrado descanso, condenado a vagar eternamente pelas ladeiras e escadarias do morro. Continuaria percorrendo os mesmos caminhos que marcaram seu sofrimento em vida. Mesmo nos dias atuais, alguns moradores afirmam que acontecimentos estranhos ainda são relatados durante a madrugada. Há quem diga ouvir sons metálicos em locais completamente vazios. Outros contam que cães começam a latir repentinamente para pontos onde não existe ninguém visível. Também existem relatos de pessoas que sentem um frio repentino ao atravessar determinadas escadarias históricas do morro. Algumas afirmam ter ouvido claramente o som de correntes sendo arrastadas pelo chão. Um ruído pesado, lento e impossível de confundir com qualquer outro barulho comum da comunidade. Embora não existam provas concretas da existência do Pé de Ferro, sua história continua viva na tradição oral do Morro da Providência. Pais contam a lenda para seus filhos. Avós compartilham os relatos que ouviram quando eram jovens. E assim, geração após geração, o mistério continua atravessando o tempo. O Morro da Providência guarda séculos de histórias de luta, resistência, sofrimento e esperança. Entre seus becos históricos e suas escadarias centenárias, a figura do Pé de Ferro permanece viva no imaginário popular. Talvez seja apenas uma lenda, talvez seja um eco de um passado que se recusa a desaparecer. Ou talvez, em alguma madrugada silenciosa, alguém ainda esteja caminhando por aquelas vielas, arrastando correntes, fazendo ecoar pelas pedras o mesmo som que aterroriza os moradores há gerações. Clang, clang, um som que atravessa o tempo e mantém viva uma das lendas mais assustadoras do Rio de Janeiro. E você? Já ouviu falar da lenda do Pé de Ferro? Conhece alguma história misteriosa do Morro da Providência ou de outro lugar do Brasil? Conte nos comentários. Se você gosta de lendas urbanas, mistérios brasileiros e histórias sombrias que poucos conhecem, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Aqui toda semana você encontra novas histórias que misturam fatos, tradição e mistério, porque alguns segredos do passado nunca deixam de assombrar o presente.